Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E connosco em estúdio está o Fernando Ferro. O Fernando é fundador e presidente executivo do grupo FFI, Fernando Ferro e Irmão. E dizemos grupo porque são algumas empresas e marcas que integram este grupo fundado em 1999. Em Estarreja, não é? E celebraram recentemente 27 anos. Sim, é um grupo que combina metalomecânica, de precisão, automação industrial, desenvolvimento de equipamentos, moldes, formas para calçado e até soluções digitais. E que começou primeiro numa garagem, que se expandiu para o fundo do quintal, roubando lugar a um galinheiro, o Fernando, que é eletricista de profissão. Já contou esta história, já ouvimos a contar esta história uma outra vez, mas vai contá-la novamente aqui para o nosso público, para também tentarmos perceber como é que passou de uma empresa de vão de escada para um grupo de média dimensão já em Portugal. E que emprega 165 pessoas, fatura quase 20 milhões de euros por ano. Fernando, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Que som foi este que nos trouxe? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma máquina CNC de 5 eixos a trabalhar e é o som característico quando entramos no nosso chão de fábrica. São 30 máquinas a trabalhar com barulhos diferentes. E todas ao mesmo tempo? Ou... umas a parar, umas a arrancar, umas a trabalhar alumínios, outras a trabalhar plásticos, outras a trabalhar aços tratados, pré-tratados, com diferentes durezas. E é um barulho claramente característico que nos habituamos a ouvir há muitos anos. E o que é uma máquina CNC, que é para tentarmos perceber já também o que é isto, metalomecânica de precisão? Uma máquina CNC é uma máquina com os eixos controlados por motores e que faz programada com as ferramentas adequadas, consegue fazer todos os movimentos sozinha, e que o resultado final são peças com precisão. Portanto, vocês estão muito automatizados. A vossa fábrica é muito mecanizada. Sim. Nós, ao longo dos anos, hoje somos uma empresa com um grau de automatização nos processos e automação da alimentação de máquinas já a um nível considerável. É óbvio que a primeira máquina que compramos tínhamos que usar as duas mãos para poder mexê-la. Hoje, de facto, conseguimos trabalhar 24 horas sem a presença de ninguém, com as máquinas a trocar peças, a colocar peças em bruto para serem maquinadas e a retirar e a ir alimentar outras máquinas. Temos, de facto, um grau de automatização elevado. Tente explicar-nos o que é isso de peças de precisão. São porcas, parafusos? Imagino que não é? Mas... Também fazemos as roscas onde o parafuso vai apertar, podemos fazê-lo por ou interpolação, que é com uma fresa, ou podemos fazer com um macho, que é exatamente a mesma rosca que tem o parafuso. Portanto, normalmente as peças de precisão, há diferentes graus de precisão, mas quando falamos em precisão falamos em microns, em centésimas, em décimas, e portanto nós trabalhamos à micra, à décima e à centésima, e portanto são peças que para se montar têm que ter tolerâncias que permitam elas poderem de facto serem montadas sem aperto. Estamos a falar de peças pequenas ou grandes. Ou grandes. Nós trabalhamos até 4,20 metros por 2,70 metros por 800. Portanto, vocês produzem peças que fazem funcionar a engrenagem de vários setores de atividade, não é? Sim. Podemos resumir assim, para tentarmos perceber. Então, vamos tentar perceber, por exemplo, no setor do calçado,
O que é que isto pode representar numa máquina? Na prática, o que é que o setor de calçado vos pede? Bom, nós no setor de calçado temos uma área que somos especialistas, que é no desenvolvimento de moldes e formas para calçado. Nós, nas formas, eu diria que nós somos únicos. Nós não somos os que produzimos mais, mas aquilo que fazemos é diferenciador. Trabalhamos para as melhores marcas do mundo em termos de desporto e em termos de moda também trabalhamos para algumas marcas consideráveis que fazem parte dos melhores grupos e dos maiores grupos do mundo. E, portanto, no calçado nós começamos com uma ideia para um sapato e começamos a criar a forma do nada até que chegamos a um desenho, maquinamos esse desenho e fazemos-lo à mão. Podemos fazer à mão aquela forma tradicional de madeira. Começamos o processo do nada até uma forma de madeira que depois de o cliente validar, nós podemos retrabalhá-la e depois do cliente validar, digitalizamos e passamos para o passo seguinte, que é as formas de produção em série que são de plástico, que são digitalizadas, são trabalhadas as superfícies com softwares e depois são maquinadas nas máquinas, nos centros de maquinação CNC de 3, 4 e 5 eixos, que depois permite termos a forma onde vai ser produzida toda a parte de pele ou de têxtil, que vai dar lugar à gáspia, que depois será ou injetada ou com uma sola colada. Os clientes chegam ao pé de vocês e dizem: queremos aqui um sapato XPTO, vocês conseguem fazer? É um bocadinho por aí. Conseguimos desenvolver as ferramentas para eles fazerem, conseguimos fazer a forma, conseguimos fazer o molde, ele faz a parte que é bom, que é toda a parte do desenvolvimento, o design, todos os materiais que vai usar, e dá-nos as espessuras dos materiais que vai usar e nós construímos o molde com essa gáspia, que é a parte de cima, aquilo que nós calçamos no sapato. Vocês fazem nascer, digamos, todo o processo. Exatamente. Isto tudo de forma automática, não é? Já começa a substituir muito do trabalho que antes era humano, é isto? Sim, na prática ainda há muita gente que usa. Hoje, em Portugal, nem tanto, mas antigamente usava-se muito o trabalho manual para criar a forma. Nós hoje temos já uma base de dados e softwares que nos permitem nós usarmos diferentes softwares para construirmos uma forma. Nós devemos ser das empresas, talvez a empresa, eu diria a empresa, que mais softwares usa para criar uma forma ou um molde, porque nós utilizamos o melhor de cada software para fazer o melhor de cada parte da forma e do molde. Este setor, o calçado, é um dos mais relevantes para o vosso grupo? É aquele em que vocês têm apostado mais ou é aquele em que têm desenvolvido mais conhecimento, mais tecnologia? Eu comecei a trabalhar numa empresa de calçado com 14 anos, portanto sempre estive ligado, nunca me desliguei do setor do calçado. É óbvio que eu não fazia sapatos, eu sou eletricista de profissão, mas via. E como via, quando decidi criar a minha empresa em 2000, trabalhar em nome individual em 97, fiquei sempre ligado ao calçado. O contacto com o calçado, as multinacionais em Portugal trouxeram muita gente e criei muitos amigos e esses amigos passavam de empresa por empresa, iam para a China, para a Estónia, para a República Checa, para a Alemanha, por todos os lados onde andavam, diziam: Fernando, precisava que me desenrascasse isto, precisava que me fizesse isto. E então nós fomos desenvolvendo sempre componentes e algumas coisas que já tínhamos e que demos o nosso cunho, que isto... Não estamos sempre a inventar, estamos a inovar, a aperfeiçoar, a inovar, a aplicar pequenas alterações que nos fazem melhorar os produtos e os processos, e isso de facto é inovação. E portanto isso foi muito importante e é muito importante hoje no calçado, porque nunca desligamos, mas procuramos setores completamente diferentes e trabalhamos desde a área da aeronáutica ao automóvel, à eletrónica, ao alimentar, isso permitiu-nos a nós também termos uma abrangência maior. É importante hoje 2024, 2025,
24 foi um bom ano, 25 foi excelente, 26 vai ser extraordinário, sendo que, por exemplo, 24 o setor automóvel foi o nosso melhor ano de sempre e o ano passado, 25, não foi quase nada. E, portanto, esta diversificação é importante precisamente para não estarem tão dependentes de um determinado setor quando há alguma crise específica nesse setor. É isso, não dizemos que não a nada. Exatamente. Vocês, quando nos recomendaram a Fernando Ferro para vir aqui à Liga dos Inovadores, têm de falar com esta empresa porque na área do calçado estão muito à frente e estão também numa agenda mobilizadora. Já vamos ao que fazem também nos outros setores, mas aqui no calçado, o que é que vamos ter depois da agenda mobilizadora? Que tipo de sapatos vão produzir em Portugal? Melhores, mais rápidos, mais baratos? Melhor, com mais qualidade, com certeza, com mais tecnologia, com repetitividade e com valorização das pessoas. A agenda é também isso, é uma transformação da indústria e a transformação de processos. E claro que se nós tivermos produtos inovadores que permitam que as empresas possam mudar o seu modo de fazer, valorizando as pessoas e sendo mais competitivas, esse é o objetivo, é ser muito mais ágil. E, portanto, com o recurso à robótica e à automatização de processos em linha, novos produtos, novos desenvolvimentos na área, na colagem, na fresagem, quando se lixa o sapato, tudo isso são processos muito manuais e que podem ser incorporados com formas de precisão e com processos utilizando as tecnologias certas, a visão, a robótica, podemos conseguir reduzir tempos, melhorar processos, melhorar a qualidade, e isso vai nos dar melhor produto, mais rentabilidade e uma coisa que é hoje muito importante e escassa, que são as pessoas. Valorizar as pessoas das tarefas, tirá-las das tarefas rotineiras e básicas para tarefas importantes que são precisas e que são valorizadas, e deixar os robôs e as máquinas e os processos que podem ser automatizados. A serem sapateiros. Exatamente. Os robôs a serem sapateiros. Na prática é isso que nós estamos a fazer e estamos a desenvolver. Estamos, de facto, a desenvolver muitos produtos e processos. Esse é o nosso desafio. Vamos continuar, estamos a terminar. Com a robótica conseguimos fazer sempre igual, mas não conseguimos atingir às vezes aquilo que o olho e a mão humana consegue fazer. Então temos que procurar aperfeiçoar e chegar lá. E é isso que vamos fazer. A robótica vai ser usada também no calçado de luxo ou só no calçado assim mais é usada geral? Em tudo. Em tudo? Em tudo. Portanto, aquela ideia de eu ter o meu sapateiro pessoal costurado à mão desaparecerá? Não. Quem diz para o calçado diz, por exemplo, para os fatos. Não desaparecerá. Há coisas que as pessoas não vão desaparecer. Tem-se muito aquele mito que agora a inteligência artificial e a robótica vai resolver todos os problemas, mas quem inventa a IA e a robótica são as pessoas e, portanto, nós não vamos desaparecer. Nós vamos complementar e, portanto, vamos ter processos em que a robótica vai ser utilizada e outros onde vamos continuar a sermos nós próprios a fazer. Portanto, isso é uma realidade. Agora, que vai ser e que já é utilizada em tudo que nós nem imaginamos, isso é uma realidade. Portanto, esta agenda mobilizadora FAIST, quer dizer Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica, portanto, tenciona ter aqui uma fábrica de topo de gama das mais avançadas que existem neste setor. Vamos ter sapatos diferentes, estamos a trabalhar em áreas onde reduzimos claramente o uso da costura, que é hoje uma tarefa que é difícil encontrar pessoas, onde também já há muita costura automática, CNC com o movimento, com os eixos a fazerem todos os movimentos que as pessoas fazem com as mãos a cozer, as máquinas fazem esses movimentos na mesa e, portanto,
Estamos a trabalhar em calçado, exatamente com uma empresa que já esteve cá, com a AMF. Do Albano Fernandes. Estamos a desenvolver ideias. Nós, a tecnologia, pegando nas ideias e aportando o nosso conhecimento e o conhecimento de quem faz, tentar desenvolver e criar coisas novas que nos permitam nós sermos mais competitivos. Temos que ser mais competitivos que os nossos concorrentes e, portanto, o mundo é... Isto é global e, portanto, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos pensar que vamos produzir em massa com pessoas, porque nós não temos as pessoas e não podemos produzir assim. Temos que fazer diferenciado. Mas este processo de evolução tecnológica está a ser acompanhado por outros países, não é? Sim. Conseguiremos dar um passo em frente, estar na dianteira? Eu tenho a certeza que sim. Fazendo diferente, não podemos fazer igual. Eu digo muitas vezes que temos que fazer diferente. Se fizermos igual, não vamos lá. Temos que fazer diferente, temos que olhar para aquilo que se está a fazer e dar o nosso cunho, fazer aquilo que os outros produzem em massa, nós produzirmos com toques diferentes. Temos que saber qual é o requisito, temos que adivinhar aquilo que as pessoas querem. Nós temos que ser inovadores aí. Nós temos que perceber as tendências e estar lá mais rápido. E isso com automação, se tivermos a mentalidade aberta, se tivermos a mente aberta para podermos absorver e querermos de facto transformar a indústria, vamos conseguir. Eu tenho a certeza que os portugueses são incríveis. Adivinhar o que querem ou às vezes até criar uma necessidade que não existia, não é? Esse é o segredo. Ou a tendência ou algo novo que não existe e que nós conseguimos trazer. E isso acontece muitas vezes. Nós no calçado temos, se compararmos com os nossos concorrentes, nós temos coisas muito boas. Não produzimos muito, mas produzimos diferenciado, com qualidade e temos de facto um conjunto de empresas que estão ao nível das melhores. Algumas são as melhores, mas se não são, estão ao nível das melhores. Temos conseguido, de facto, acrescentar valor neste setor, embora muita gente diga mas se calhar os portugueses deviam ter mais calçado português. É uma questão que às vezes se coloca, porque é que todos os portugueses não têm calçado português. Isto é um problema europeu. Nós importamos 90% do calçado na Europa, portanto, isto não é. E normalmente o que fazemos é que nós exportamos 90% do nosso calçado também. O que quer dizer que é bom, porque é caro, é difícil. Nós devíamos poder comprar o calçado que é vendido a 500, a 600, a 700 euros. Nós devíamos ter essa capacidade. Exatamente. Mas nem todos os portugueses têm. E, portanto, temos que trabalhar para isso. Exatamente. Mas, acrescentando, como disse a Elizabeth há pouco, acho que foi a Elizabeth, temos que criar algo que não existe. Temos que ter propriedade industrial, que é para nós valorizarmos. A Elizabeth quer comprar algo que eu faço, ninguém tem que me comprar a mim. Eu defino o preço. Exato. Aqui está o valor daquilo que nós conseguimos valorizar. Dizemos muito que a nossa produtividade é baixa, não é em termos de trabalho ou de aplicação do colaborador, isto custa €1, este copo custa €1, eu consigo vendê-lo por 100, porque ele é diferenciado. Ninguém tem, só eu tenho e há muita gente que o quer comprar. É aqui que nós criamos valor. Exatamente. Olha, e na aeronáutica, o que é que vocês têm estado a fazer? Que é um setor que está muito em voga nesta fase, tem havido muito investimento. O que é que vocês têm feito ou tencionam a fazer? Nós temos algumas parcerias com algumas empresas. O que fazemos normalmente são ferramentas para montagem de componentes na área da robótica. Acima de tudo são ferramentas de rebitagem para montar os componentes que depois serão montados no avião. Portanto, em termos de aeronáutica é aquilo que estamos a fazer neste momento e que vamos fazendo. Como eu disse, nós derivamos um bocadinho, temos os equipamentos, temos o know-how, temos os softwares, temos equipa e como não dizemos que não, conseguimos trabalhar nas diferentes áreas de acordo com os requisitos que a indústria nos coloca. Mas é um setor onde o valor acrescentado é muito importante, não é? E é bem pago. Sim. Nós temos connosco
uma visão da indústria, temos que saber onde estamos e o que somos, e trabalhamos de determinada forma. Não somos os mais baratos, mas não somos os mais caros. Competimos com os melhores. E, portanto, tentamos ser competitivos a todos os níveis. Primeiro, qualidade e a qualidade não se discute, e depois temos que encontrar ali o valor do trabalho. E nós tentamos aí estar naquilo que é o mercado e nos cobrarmos de acordo com aquilo que é a nossa capacidade. Não é por sermos portugueses que somos mais baratos. Não é? Não. Barato não há. Isso não existe. Então, Fernando, vamos então recuar quase 3 décadas à história do grupo e à sua própria história para perceber como é que chegaram aqui. Bom, isto há 29 anos estava eu a trabalhar numa multinacional de calçado em Portugal e decidi falar com o meu chefe que achava que devia ser valorizado. E ele, isto não vai sair tens do alguma sítio. Coisa melhor do que aqui? Eu disse, não. Ele disse, então aqui é o melhor que tens. Eu disse, aquilo matou-me o coração. Eu disse, como é que é possível? Portanto, eu era o mais antigo, era o rapaz que nasceu ali com 14 anos, que entrou ali com 14 anos e fazia tudo. Eu disse, não se sentiu valorizado. Isto não pode ser. Passado 2 meses apresentei a minha carta de despedimento e disse, eu vou fazer qualquer coisa. Já fazia umas pescatadas e tal, umas coisas que eu comecei muito novo a trabalhar nas férias da escola e, portanto, com 11 anos, meu pai achava que eu era assim um bocado meio espigadote e então disse, vais ter que estar ocupado nas férias, senão vais-te perder. E eu, na realidade, queria trabalhar. Fui trabalhar aos 14 anos, trabalhei numa oficina de mecânica, o meu sonho era ser mecânico de automóveis e, portanto, ele queria que eu fosse eletricista e eu acabei por ser eletricista. Curioso. Entretanto, trabalhei durante 11 anos nessa fábrica de calçado. Podemos dizer o nome? Que é Eco, é uma multinacional dinamarquesa, que foi a minha escola e que eu sou eternamente grato porque foi lá que eu aprendi a ser como sou. E depois criei a minha empresa. Passado uma semana, a empresa estava-me a convidar, o meu chefe estava-me a convidar, perguntou-me, já tens a tua empresa montada? Eu disse, já. Ele, então passa cá que se calhar, se estiveres disponível, nós podemos começar a trabalhar. Porque, entretanto, um colega meu chateou-se e saiu. E eu comecei a trabalhar lá, fazia tudo. Tudo que desse dinheiro eu fazia. Tudo, preciso disto, eu fazia. Portanto, e assim começou. Mais tarde, passado cerca de meio ano, o meu irmão trabalhava também na Philips e saiu, também tinha trabalhado numa outra empresa, na manutenção também tinha trabalhado mecânica e eletricidade, não gostava muito de eletricidade ele. Entretanto veio-me ajudar, ao princípio tivemos ali alguns atritos, porque ele é mais novo, 3 anos, então eu comecei muito cedo a trabalhar, ele começou mais tarde, eu estava a trabalhar, ele estava no sofá. O irmão mais novo a querer ele estava no sofá, dar e então estivemos ali, mas entretanto conseguimos encontrar ali o equilíbrio. Começaram com uma empresa pequena de vão de escada, não é? Na garagem, comecei sozinho. Quando decidi sair, disse à minha mãe se ela me deixava fazer uma lojita na garagem. E ela disse, faz lá o que tu quiseres. Eu fiz a loja, nunca a utilizei, portanto meti a loja abaixo depois. Entretanto meu irmão veio trabalhar comigo, estivemos ali, depois estivemos num armazenzito e fomos fazendo um bocadinho tudo. Começámos a fazíamos máquinas, fazíamos tudo que fosse preciso, nós fazíamos. Encontrávamos, tinha um primo meu que veio, tinha-se reformado, que era serralheiro mecânico, era fresador, torneiro, fazia de tudo e, portanto, veio-nos ajudar e tal, e começámos ali. Depois metemos a garagem abaixo, fizemos um armazém no fundo do quintal, onde a minha mãe tinha um galinheiro e teve lá 100 galinhas até há bem pouco tempo. E sem portão da frente, onde estava a garagem também durante não sei quanto tempo, nós só tínhamos tempo para trabalhar, não fazíamos mais nada, era trabalhar. Portanto, queria ser mecânico, foi eletricista e agora CEO de um grupo, não é? Ficou surpreendido com a evolução que teve ao longo de 30 anos? Alguma vez para a pensar, nunca pensei chegar onde cheguei? Eu gosto de fazer coisas e sempre quis fazer alguma coisa. Se me diz, era isto que pensavas quando comecei, hoje estou a fazer coisas que que eu pensei e com o meu irmão e que íamos partilhando e vamos partilhando, não interessa se a ideia é de um ou se é de outro,
mas que no calçado estamos a fazer coisas que eu pensei há muitos anos atrás, quando saí, que eu via, eu gostava de fazer isto, eu queria fazer isto, e só hoje as coisas não acontecem de um dia para o outro, com muito trabalho. Fiz muita coisa, parei, tive que fazer outras, porque isto desenvolver equipamentos ou desenvolver componentes requer investimento e, portanto, com o pelo do cão é mais difícil. Portanto, às vezes estamos a desenvolver e temos que parar porque naquele momento temos que trabalhar e não há dinheiro. Portanto, a determinada altura, quando faz-se bem, é um momento-chave para nós podermos pôr em prática e aproveitar, porque há um incentivo da parte do Estado para, ok, vamos transformar isto, e então nós aproveitamos aí as ideias todas que tínhamos, que já fazíamos muita coisa, mas não é esta escala, e dá-nos uma visibilidade brutal para podermos, no setor de calçado. No resto, foi uma evolução contínua. Nós fomos olhando, íamos vendo, víamos coisas que gostávamos e dizíamos, nós se fizéssemos isto, se aplicássemos aqui, se fizéssemos, estávamos sempre, eu e o meu irmão estávamos sempre a ver, viajávamos juntos, íamos a feiras, víamos os bons exemplos, ouvíamos muito, víamos, porque nós não somos da área da maquinação de precisão, nem da área dos moldes, portanto, para estarmos nessa área e sermos, eu diria que uma referência naquilo que fazemos, é preciso ver muito, é preciso ter muita capacidade de absorção, humildade, falhamos muitas vezes, aprendemos a falhar, a fazer e a falhar, mas nunca desistimos e gostamos muito do que fazemos. Qual foi o maior desafio que teve nesta sua caminhada já com alguns anos? Eu diria que foi o Covid. O Covid foi, de facto, um momento que, antes do Covid, já se vinha a sentir uma ligeira crise, mas no Covid, para nós, foi muito duro. Parou tudo. Parou tudo. Nós tivemos clientes parados quase 2 anos e, portanto, para nós foi uma quebra brutal. Não desistimos. Com a nossa equipa, acreditaram, nós também. Fomos fazendo alguns equipamentos, fizemos um robô de desinfecção, por exemplo, na altura, com o Inesctec. Fizemos de tudo, não parámos, apostámos na robótica nessa altura, mais uma vez, mesmo na dificuldade, apostámos o que tínhamos. Foi uma forte aposta na robótica, iniciamos o processo de automatização das máquinas CNCs com alimentação por robô e, portanto, foi aí que começou. Tivemos algumas dificuldades nessa altura, fizemos alguns reajustes na equipa e tiramos aquilo que não dava e, de facto, fizemos a transformação e até demorámos, eu disse que íamos demorar 10 anos a recuperar do Covid, mas graças a Deus conseguimos recuperá-lo a metade. Apesar da guerra na Ucrânia, da guerra do Médio Oriente, que são sempre fatores geopolíticos inesperados e que acabam por mexer com muita coisa, com muitos setores de atividade. Isso acaba por... Nós não vemos problemas, sinceramente. O preço das matérias-primas, não, nos alumínios, nos aços. Isso nós acabamos por incorporar, porque nós não trabalhamos a longo prazo, trabalhamos no imediato, vendemos uma máquina agora, é quase imediato, temos que assegurar a matéria-prima, temos que assegurar os materiais, os produtos que são standard, e, portanto, nós... Se a matéria-prima ou os equipamentos sobem, nós acabamos por incorporar isso no preço final do cliente. E o cliente não foge por causa disso? Portanto, já disse que não disputam o preço, não é? Não, nós é serviço, é proximidade, nós somos gente de relação. Se não houver relação, nós não conseguimos trabalhar. E assim, alguma das encomendas mais extravagantes que tenha recebido, algum pedido, assim, alguma história que tenha... ou é tudo relativamente fácil para vocês acomodarem nos vossos... Não há coisas fáceis. Se fosse, qualquer um fazia. Não há. Não, de facto, o ano passado foi um ano... Nós crescemos... Nós quase que dobramos o ano passado. E, portanto, foi uma loucura. Se há concorrência, se temos concorrência, a nossa concorrência não conseguia fazer. E quando eu digo concorrência, não falo em Portugal. Em Portugal eu diria
que nós, naquilo que fazemos, somos os únicos que estamos a fazer este tipo de equipamentos. Há coisas parecidas, mas nada, nem é esta dimensão. Falo dos italianos ou dos alemães, não tinham esta capacidade. E, portanto, foi um desafio brutal com a equipa. Foi toda a gente, até costuma-se dizer até o gato ajuda, é toda a gente a puxar e conseguimos. Atrasámos um mesito. Um mesito. Olha, diz que é uma espécie de empreendedor, não é? Começou a trabalhar aos 14 anos. Que características é preciso ter para ser um empreendedor de sucesso? Porque temos muitos empreendedores e jovens empreendedores com startups no país, não é? Querem transformar a sua ideia em produto, querem ter mercado. Como é que eu ia dizer isto? Para já é preciso ser muito tolinho. Muito. Porque não é fácil. Porque se falhamos somos condenados porque queríamos, porque temos a mania. Acha que isso não é muito assim? Ou cada vez vai... Se formos, por exemplo, à banca, ninguém acredita. Se alguma coisa corre mal, é quase impossível. Portanto, ainda existe. Há hoje mecanismos diferentes e apoios diferentes, mas não é tão fácil como parece. É preciso já se estar num patamar, ou então se ter uma ideia completamente... Tem que ser aquela coisa que ninguém tem e que é mesmo aquilo que se vai fazer. De diferenciador que ninguém tem, vamos apostar nisto, e então consegue-se convencer alguém para fazer isso. É preciso gostar daquilo que se faz, é preciso querer fazer coisas, é preciso ser resiliente, não desistir. Acima de tudo, não desistir e querer fazer mesmo. Pedalar, não é? Tivemos aqui... Muito. Não vale a pena arranjar desculpas, não se pode arranjar desculpas. Isto era espetacular, mas isto era espetacular, eu tenho esta ideia, isto é espetacular, esta ideia, tenho aqui uma ideia inovadora. Inovação, sabe o que é inovação, Pedro? Inovação sem aplicação é alucinação. Portanto, quando nós temos uma ideia e não conseguimos aplicar, é uma alucinação. Portanto, inovar ou ser empreendedor é fazer acontecer. E ao termos essa característica de não desistir e de ter ao nosso lado pessoas que não desistem e que acreditam, e que vamos cair e que não vamos fazer bem e que vamos ter que voltar a fazer e que às vezes vamos ter que parar, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Temos que parar e temos que continuar. Às vezes temos que fazer coisas que não gostamos para conseguirmos atingir aquilo. Um passo atrás para dar dois à frente. Mas foi mais importante o seu processo de aprendizagem para chegar aqui, para fazer acontecer? É mais importante o banco de escola ou as pessoas, ou o conhecimento do ecossistema? O que é que faz dar esse salto em fazer acontecer? A escola é sempre importante. Isso, eu por acaso não quis ficar na escola, eu quis sair da escola cedo, não é? Porque eu já gostava, eu queria fazer coisas. Não lhe fez falta? Na realidade, eu tenho a certeza que se eu tivesse estudado mais me tinha ajudado em alguns momentos, mas se me dissessem agora queres ir para a escola ou queres voltar a fazer tudo aquilo que fizeste, eu fazia tudo aquilo que eu fiz. Eu tentei estudar depois à noite, mais tarde, só que depois era dificílimo. Portanto, eu fui estudar à noite, o meu chefe incentivava-me. Quando eu me despedia era o mesmo chefe. Quando ele incentivava a estudar, vais estudar, eu fui estudar. E nesse ano trabalhava os sábados e os domingos, todos, para compensar. Cheguei ao fim, não tive aumento. Porque ele disse, precisou de mim um domingo, eu não podia, era o único domingo que eu não podia. Ele disse, não trabalhaste o domingo. E a passagem por uma empresa multinacional foi relevante, deu-lhe conhecimento relevante para a gestão? Sim, eu trabalhei, a Eco na altura era uma empresa já com nível tecnológico na área do calçado muito à frente. Ainda hoje muita gente quer copiar e, portanto, isso é sinónimo de sucesso. Portanto, deu-me de facto uma experiência, não havia impossíveis. Nós temos um lema que não há impossíveis. Para nós não há impossíveis. Se pensas, vamos tentar fazer. E, portanto, lá não havia impossíveis. Era mudar tudo num fim de semana e toda a gente reclamava. E na segunda-feira de manhã,
tudo estava a trabalhar. Toda a gente reclamava quando chegava para trabalhar nas linhas e dizer, ai e tal, isto não dá, isto, passado 20 minutos, toda a gente dizia, isto, de facto, isto é melhor. E, portanto, essa realidade deu-me uma visão completamente diferente. Nós não temos essa visão em Portugal, não tínhamos, agora temos empresas espetaculares. Isto que vocês estão a fazer é espetacular. Temos que pegar nos bons exemplos, não é nos maus, é nos bons, e projetá-los e mostrar às pessoas que de facto somos capazes de fazer coisas boas. Temos muita coisa boa, nós podemos nos bater com os melhores. Nós temos engenheiros, médicos, doutorados, cientistas em todo lado. Nós temos gente em todo lado. Em qualquer lado nós encontramos um português, nem que seja a ir comprar qualquer coisa e a tentar vender a outra. E portanto, deu-me de facto uma capacidade e uma visão diferente. Ao meu irmão a mesma coisa, trabalhou numa multinacional holandesa, a Philips, e a gente vê coisas diferentes do que víamos na indústria portuguesa, não é? Eu nunca mais me esqueço quando eu comecei a trabalhar por minha conta, a primeira feira que eu fui à Alemanha, eu vim a Tolinho. E eu disse, que é isto, meu Deus? Portanto, eu trouxe 40 quilos de catálogos. Portanto, eu trazia 2 malas. A mocinha no check-in, ela, o que é que você leva? Portanto, sem saber falar. Portanto, eu quero ser assim. Foi o que pensou na altura, quero ser isto. É, sem medo. E, portanto, foi assim que começou. E deu-me, de facto, deu-me muita visão. Trabalhei com ingleses, alemães, dinamarqueses, irlandeses, indianos, tive contacto com essa gente toda, com realidades diferentes. Portanto, aquilo que hoje para nós é banal, eu tinha isso numa empresa multinacional, que muitas poucas empresas portuguesas tinham. Tinham um mercado ou outro e estavam muito dedicadas, e era uma ou outra pessoa. Eu tinha esse contacto diário com pessoas destas nacionalidades, alguns que foram meus chefes, e esta diferenciação e a tecnologia que nós já tínhamos na altura e que tudo era possível para aquela empresa, porque aquilo não faltava nada, deu de facto uma visão completamente diferente. Olha, e gerir um grupo com um irmão não é especialmente complicado? Misturar a questão profissional com a pessoal, ou conseguem transpor isso facilmente? Não, nós quando eu comecei sozinho e o meu irmão veio, eu ainda há bocado estava a dizer que tivemos ali ele era mais novo, os 3 anos de diferença faz diferença, e portanto estávamos ali naquelas picardias, ele mais novo e eu já com a responsabilidade de responder ao cliente e tal, e opá, não estás a perceber e tal, e ele, comigo não é assim e tal, e portanto nós encontramos ali essa forma, e eu na altura estava em nome individual e eu disse-lhe assim, queres? Se isto correr bem, montamos uma empresa a seguir, e eu dou-te sociedade e tal. E tivemos ali aquela conversa de circunstância e depois as coisas começaram a rolar. Passado 2 anos criamos a Fernando Ferro e Irmão e pronto, e definimos à partida quais eram os critérios. Ninguém se mete, as famílias, as mulheres, ninguém se mete, isto é uma coisa nossa, o objetivo é este, ninguém nos deu nada, vamos trabalhar, temos as coisas muito bem alinhadas, temos a mesma filosofia, gostamos de fazer, gostamos do que fazemos, e portanto picámos-nos naquilo que é o normal. Ele é sportinguista, eu sou benfiquista, e portanto há sempre ali uma picardia, mas o normal, e damos-nos bem, e na realidade quase que nem falávamos, embora sendo irmão, falámos, mas era aquela coisa, ele ia para o lado dele, eu ia para o meu, e temos uma relação de amizade, somos irmãos, mas temos uma relação de amizade, mas isso é família. Em termos de família, temos mais 2 irmãs, é familiar. Muito bem. Fernando, o nosso tempo vai voando. Temos aqui agora 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados, e a primeira pergunta é: de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? Eu tenho a certeza que nós vamos continuar a trabalhar e a desenvolver na área do calçado, não só, mas vamos nos ficar pelo calçado em termos de processo produtivo e da nossa... Eu diria que nós vamos trabalhar em diferentes áreas.
no processo produtivo, na área da maquinação, por acaso o meu irmão estava ainda há pouco a falar com ele, e ele estava-me a dizer que tinha estado lá um fornecedor, porque andamos à procura de umas soluções para automatizar ainda mais o processo, e ele chegou e o meu irmão disse-me, olha, ele saiu tolinho daqui, disse que nós estamos muito à frente, e portanto, isso é aquilo que nós tentamos fazer, é estarmos sempre à frente naquilo que são as tecnologias, e nós vamos estar claramente a trabalhar com a tecnologia que for atual, que estamos já a preparar para mudarmos alguns processos produtivos, em termos de produção de peça, diferentes materiais e diferentes formas de fazer as peças. Portanto, no processo produtivo nós vamos claramente estar a falar naquilo que eu acredito que será uma tendência no futuro, que é a impressão, a fusão de materiais, e nós estamos-nos a preparar, começar a estudar para podermos estarmos, daqui a 5 anos, estarmos aí e dominarmos a tecnologia. Em termos de desenvolvimento, eu acredito que no calçado vamos continuar a desenvolver em cima dos produtos que estamos hoje a desenvolver, a melhorar para sermos uma referência não nacional, mas sermos uma referência internacional. Isso eu não tenho dúvidas, com visão, com a transformação e a recolha de dados para podermos tratar, para podermos inspecionar qualidade, para podermos melhorar e automatizar processos a seguir ao processo de tratamento dessa informação. Eu tenho a certeza que vamos estar por aí. Somos hoje concorrentes dos alemães e dos italianos, o que até há bem pouco tempo eles vendiam para cá e toda a gente comprava. Hoje toda a gente que fala em comprar e em fazer tenta falar connosco e tentar ver se vai comprar ou o que é que vai comprar. Não fazemos tudo, mas naquilo que fazemos não há nenhuma empresa na Europa como nós. Pronto, isso liga-nos à pergunta seguinte, que é o concorrente que mais cobiça. Está aí a dizer que os clientes batem-vos à porta às vezes antes de irem ouvir os alemães ou os italianos? Em simultâneo, umas vezes connosco, outras vezes com eles, mas hoje claramente que falam connosco e olham para nós de uma forma diferente, porque já fazemos, nós temos muito aquela coisa de mostrar, se não mostrarmos, se o português não ouvir, é um bocado difícil de acreditar, então, mas eu vou fazer isso, então... O Albano, uma vez, nós fazemos algumas coisas e falamos... O Albano Fernandes da AMF. É? E ela, e tal, e eu, olha, tens esta solução. Eu disse, comprávamos isso ali. Eu disse, tu nem me fales nisso. Então eu estou-te a arranjar isto, estou-te a arranjar uma solução e estás-me a dizer que vais comprar na Alemanha. Uma coisa que eu... E ele, tens razão. E portanto... Nós ainda precisamos de ver para querer, é isso? Precisamos de mostrar o nosso valor. Exatamente. E portanto, eu acredito que... Diria que há 2 anos estávamos numa feira, nós fazemos a Feira de Milão dos equipamentos e nós, na área das moldes e formas, fazíamos uma feira com um fabricante de máquinas, participávamos, eles fazem no fundo fazem um open house, que é uma feira, chamam os clientes e chamam alguns fornecedores que podem fornecer componentes para as máquinas deles, e nós íamos sempre com as formas e com os moldes. Só que entretanto tínhamos em paralelo a DCSI, que é uma empresa do grupo que fazia equipamentos. Então há 2 anos eles não nos deixaram ir, disseram que éramos concorrentes, e eles são o número 1 das máquinas, e eu disse é bom. Exato. É bom. E eu disse, é uma nova etapa. Eu disse assim, estes gajos dizem que nós somos concorrentes, alguém vai lá e diz que falou connosco. Portanto, eu diria que nós fazemos coisas diferenciadas. Nós conseguimos fazer tudo internamente. Não há nenhum fabricante de máquinas em Itália que faz uma coisa aqui, uma ali, uma acolá. Faz o desenvolvimento. Nós fazemos o desenvolvimento e fazemos desde a chapa até à peça de precisão, até ao plástico... tudo, fazemos tudo, e é essa capacidade que nós temos de fazer internamente que nos diferencia. Portanto, eu diria que há muita gente que faz as mesmas coisas, nós tentamos fazer com um toque diferente e com uma relação diferente. É óbvio que não invejo ninguém, aproveito para ver o que é que eles têm de melhor e tentarmos aplicar e acrescentar. É isso. Na prática, eu fico contente quando nos dizem que nós fazemos bem, e nós
percebemos um bocadinho o que é que se está a passar, quem está a investir, quem está a desinvestir. Nós estamos naquela fase em que, tipo locomotiva, levamos tudo à frente. Portanto, os outros já têm muitos anos, nós estamos a fazer o nosso caminho, estamos a acelerar, estamos a pedalar. Portanto, nós olhamos para a frente, pensamos que está lá alguém, sabendo que vem alguém atrás de nós que nos quer morder os calcanhares. Portanto, não sabemos se está alguém à frente, mas nós queremos pedalar. Então, por fim, que gestor mais admira? Bom, aqui eu tenho vários exemplos. Eu diria, bem perto de nós, temos o Sr. Américo Amorim, que foi uma referência daquilo que é gerir, era um visionário. Acho que o Belmiro de Azevedo é outra figura incontornável. Habituámos-nos a ver estas pessoas na televisão e a falar e se falar dos negócios deles. E depois o Sr. Naveiro, que pela proximidade e pela relação, pela humanidade, eu acho que isso que faz a diferença. É verdade que os negócios é um mundo difícil, não é um mundo fácil. Tem que se ter este jogo todo. Eu acho que o Sr. Naveiro ali tinha um toque muito particular. E para nós somos pessoas de relação, para nós as pessoas contam. Identificámos-nos com um bocadinho, acho que tem que se ter um bocadinho de visão, tem que se ver mais à frente. Para se ser inovador tem que se ter visão também. Para se ser empreendedor tem que se ter visão. E eu diria que estes três são, como tantos que há, mas estes são aqueles que eu me habituei a ver e ouvir e devíamos ter muitos mais como eles. São as suas referências, não é? Pronto, Fernando, ficamos então por aqui. Muito obrigada por ter vindo de Estarreja aqui à Liga dos Inovadores, falar-nos um bocadinho da responsabilidade social das empresas, da ambição e das pequenas peças que fazem diferença na engrenagem, não é? Das quais nós muitas vezes não nos lembramos. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o João Luís Amorim, no apoio à gravação e também no apoio à edição. Uma sonoplastia do Hugo Oliveira. Fora de estúdio, temos também a colaborar connosco a Margarida Cardoso, a nossa colega, jornalista da secção de Economia no Porto, que acompanha há muitos anos a indústria transformadora. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fieschi, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.